Olá, professor. Eu sou a Juliana, minha dupla é a Nayara, e nós vamos falar sobre a febre amarela. Pode passar. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação viral. O vírus da febre amarela, ele é do gênero Flavivírus, da família Flavidae. Os flavivírus são esféricos envelopados com projeções em sua superfície e medem aproximadamente de 40 a 50 centímetros de diâmetro, ou milímetro de diâmetro. Possui genoma de RNA de fita simples não segmentado, com polaridade positiva. Pode passar. Vou falar um pouco das características gerais. Ele é um arbovírus de ordem Nidoviralis. É uma doença não contagiosa, só passa mediante a picada do inseto. Apresenta sorotipo único. Os principais vetores da febre amarela são as fêmeas dos insetos hematófagos da família Culicidae, em foco do gênero Aedes, e o Aemagorus. Não sei como fala isso. Ótimo. O vírus na região ORF do RNA viral expressa a síntese de 3 proteínas estruturais e 7 não estruturais. As estruturais codificam a formação na estrutura básica, que é M da proteína da membrana, o C, que é a proteína do núcleo de capsídeo, e E, que é a proteína de envelope. E as proteínas não estruturais são responsáveis pelas atividades reguladoras de expressão do vírus, incluindo a replicação, virulência e patogenicidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de replicação. Essa imagem, ela mostra as etapas do ciclo de replicação. Esse ciclo começa com a entrada do vírus, depois ocorre a fusão do endossomo com a vesícula contendo o vírus, depois a liberação do nucleopsídeo no citoplasma celular, descapsidação e, consequentemente, a liberação do genoma viral, depois a proteína do epicídio formando as subunidades que irão compor o capsídeo, depois as proteínas não estruturais atuam na replicação viral, depois ocorre a montagem do núcleo capsídeo, aquisição da membrana no RR contendo a proteína PRM e AE, a partícula viral imatura segue para o complexo de Golgi, ocorrem modificações pós-traducionais no complexo de Golgi, a vesícula com a partícula imatura brota do complexo de Golgi em direção à membrana celular e, por último, ocorre a liberação do vírus da febre amarela para o exterior da célula por fusão de membrana. Pode passar. O tropismo. O fígado é o principal órgão atingido e o dano causado pela infecção causa elevações na transaminases séricas. A liberação de pigmentos amarelos da bile no sangue, resultado na icterícia, característica da febre amarela. Em condições naturais, o vírus da febre amarela exibe atividade pantrópica, que tem afinidade tanto pelas vísceras como pelo sistema nervoso central. Aí, como o fígado fica, né, por causa da aumento da bilirrubina no sangue. Essa imagem, ela representa os mecanismos de patogenicidade do vírus. Após a introdução do vírus na circulação pela picada do transmissor, o vírus rapidamente atinge os linfonodos e desaparece na circulação nas 24 horas seguintes. Já nos linfonodos, as células linfóides e os macrófagos são infectados preferencialmente pelo vírus. Posteriormente, as partículas virais são levadas pelos vasos linfáticos até a corrente sanguínea e daí até o fígado. No fígado, que é o principal órgão a ser acometido da febre amarela, algumas células e os hepatócitos são infectados. Nas primeiras, o vírus determina a degeneração nas zonas focais, já durante o período inicial de replicação, e em seguida ocorre a degeneração baloniforme. E posteriormente ocorre a necrose do tipo hialina, e nos hepatócitos o vírus amarílico causa necrose em grandes extensões do parênquima hepático, e o antígeno viral é encontrado em hepatócitos. Pode passar, Nini. Sinais e sintomas da doença. Ela possui 4 formas,
que é a forma leve, moderada, grave e maligna. Na forma leve, a febre é moderada, de início súbito, que pode ou não vir acompanhada de cefaleia discreta, que é a dor de cabeça, indisposição passageira e tontura. Já na forma moderada, além dos sintomas que possui na forma leve, ele pode apresentar náuseas, com ou sem vômitos, mialgias e astralgias, que não incomodam o paciente nem dificultam sua locomoção. A cefaleia é mais intensa e duradoura, que é a dor de cabeça, e a febre ela é mais elevada. Na forma grave, inicia-se abruptamente com a febre elevada e cefaleia intensa. Nessa forma, o sinal de Fagete torna-se evidente, dores musculares generalizam-se, náuseas e vômitos incomodam, a icterícia fraca, a albuminúria persistente, por vezes acompanhada de oligúria, descrevem-se hemorragia, especialmente hematemese e sangramento uterino. Já na forma maligna, apresenta 3 sintomas básicos que caracterizam a falência hepatorrenal. Algumas vezes o quadro hepático se sobrepõe ao quadro renal e a icterícia mostra-se exuberante com a bilirrubina e a aminotransferases muito elevadas, mas com um aumento não muito pronunciado de ureia e creatina, que sugere não haver comprometimento renal acentuado. Outras vezes observa-se o inverso. Já nessa forma maligna, normalmente leva à morte. Aí um quadrinho com as 4 formas, a porcentagem de cada uma, né? E é isso. Agora, nós vamos falar um pouquinho da transmissão. O vírus da febre amarela, ele possui 2 ciclos de transmissão básicos, que é o ciclo urbano e o ciclo silvestre. Aqui o ciclo silvestre está primeiro, então vou começar por ele. É o ciclo mais complexo, o mosquito macaco e o mosquito homem. Varia de acordo com a região, né? Pode ser esses 2 nomes. E varia de acordo com a região que ocorre. Geralmente o macaco atua como o vetor de amplificação e o homem é o hospedeiro final. Já no ciclo urbano, é o ciclo mais simples. O homem e o mosquito não necessitam de um hospedeiro amplificador. O próprio Aedes aegypti é responsável pela transmissão direta da doença ao homem. O homem em fase de viremia, que é o período no qual o vírus pode ser isolado do sangue circulante, atua como amplificador e disseminador do vírus em área urbana, podendo ser fonte de infecção a novos mosquitos, assim perpetuando o ciclo até que se esgotem os suscetíveis ou que tenha vacinação em massa da população para bloquear a transmissão. No Brasil, a febre amarela apareceu pela primeira vez em Pernambuco, no ano de 1685, onde permaneceu durante 10 anos. A cidade de Salvador também foi atingida, com cerca de 900 mortes em 6 anos. A realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle das epidemias, mantendo um período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos no país. A última ocorrência de febre amarela urbana no Brasil foi em 1942, no Acre. O Certificado Internacional de Vacinação de Profilaxia é um documento exigido por alguns países para comprovar a vacinação contra as doenças. Para emitir o documento, basta fazer o cadastro no portal de serviços e depois deve-se preencher o formulário, enviar foto ao RG digitalizado e também o comprovante de vacinação, entregue na ocasião do procedimento. Ele é emitido apenas para pessoas que tomaram a dose inteira, que é a única de vacinação. Entre os anos de 1850 e 1902, haviam sido registrados 58.063 mortes de febre amarela no Rio de Janeiro. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema de vacinação de apenas uma dose padrão durante toda a vida. Já quem foi vacinado com a dose fracionada fica protegido por pelo menos 8 anos contra a doença. Estudos em andamento continuarão a avaliar a proteção posterior a esse período. E também teve uma grande epidemia de febre amarela que matou mais de 3% da população da cidade brasileira de Campinas no verão do ano de 1889. E é isso, a nossa bibliografia. E, enfim, muito obrigada.